Olá, licitantes e licitadores, aqui Luiz Zanotto e vamos novamente falar sobre inteligência artificial auxiliando a fase interna dos processos de contratação pública. O tema é extremamente interessante e hoje, final de ano está chegando, e eu faço uma homenagem aos meus colegas advogados que trabalham com licitações. E nessa época do ano, geralmente são demandados a emitir muitos pareceres jurídicos sobre alterações de contrato, sobre prorrogações de contrato, sobre acréscimos, enfim. E essa semana mesmo eu estava trabalhando e uma certa manhã recebi 11 contratos para fazer parecer. Tudo urgente, tudo estava vencendo, tinha que fazer o parecer jurídico para avaliar a juridicidade da prorrogação pretendida. Então eu comecei a fazer, comecei a me atrapalhar, já pegava informação de um contrato, usava no outro. Eu digo, por que não usar um expert de uma IA para nos ajudar? E aí, evidentemente, eu conto com a parceria da Adapta, aqui o nosso camaleãozinho aqui. Então, a Adapta, que é um hub de inteligência artificial que reúne as mais modernas ferramentas de IA disponíveis em um único local, uma grande biblioteca de IAs, ela permite que se crie experts, que são agentes, inteligências artificiais formatadas, enfim, instruídas para uma ação específica, e eu acabei criando mais um expert, o Zanotto Parecer Jurídico em termos aditivos, ou seja, para auxiliar os advogados. Então, se você não é advogado, encaminhe esse vídeo para o assessor jurídico, para o advogado, para o procurador, que certamente ele vai gostar muito disso. Avise ele, peça para ele olhar, acompanhar aqui o canal, porque certamente ele vai gostar muito dessa ferramenta que eu vou apresentar para vocês, certo? Então vamos seguir aqui. Eu vou abrir aqui a minha tela principal. Vocês já estão vendo aqui o hub da Adapta, o Adapta One aqui. Vamos entrar no Adapta One. E aqui já vamos nos experts aqui. Já temos o Zanotto TP, que vocês já conhecem do vídeo, e temos aqui o Zanotto Parecer Jurídico em termos aditivos, auxiliando na elaboração de pareceres jurídicos para alteração em contratos administrativos. Vamos abrir um novo chat para ele. E vejam, de novo, a IA, ela trabalha ela trabalha com uma gama enorme de informações. Ela tem informações. O que ela não tem é contexto. Quem dá o contexto para a IA? Nós. Nós que estamos operando a IA é que damos o contexto para ela. Quanto mais informações nós damos no contexto, melhor sai o resultado da IA. Perfeito? Então, de novo, nós damos o contexto. Esse expert foi programado para fazer uma análise por etapas, ele vai complementando as etapas e construindo o raciocínio jurídico junto com o usuário. Certo? Então vamos lá. Vou auxiliar na elaboração de um parecer jurídico sobre alteração em contrato administrativo. Seguiremos 4 etapas estruturadas. Para a primeira etapa, por favor, forneça as seguintes informações. Primeiro, o número do parecer jurídico elaborado. Vamos botar aqui número, sei lá, vamos botar 500 de 2025. 2, número do contrato. Vamos botar aqui o contrato. Ele usou um exemplo ali, eu vou usar. 025/2024. 3, número do processo administrativo. Vou usar o mesmo exemplo dele. 111/2024. 4, contratada. Eu peguei aqui um contrato no PNCP aqui, um contrato, eu vou colocar aqui o nome de uma empresa específica, Valor Empresa de Serviços Limitada, tá? Ela não está patrocinando nada aqui em relação a isso, só realmente foi um contrato que eu peguei no PNCP aleatoriamente. O CNPJ dela eu vou colocar aqui. Eu acho muito engraçado que o pessoal grifa nos contratos parte do CPF, parte do CNPJ, mas esquece que dado sensível também é um nome, né? Então não adianta nada eu não colocar o CPF, CNPJ, se eu coloco a razão social e o nome. É um dado sensível igual, né? Mas, enfim, alguém orientou dessa forma. Descrição do bem ou serviço, serviços de recepção. Tá? E 6, prazo de vigência, inicial, final e se há aditivos anteriores. Inicial, vamos botar aqui 24 de março de 2024. Final, 31 de 12 de 2025, sem termos aditivos. Ou melhor ainda,
Vamos supor que o primeiro contrato foi por prazo de 12 meses, fechou em 24 de março de 25, daí fizeram um segundo termo aditivo para fechar 31/12. Então, vamos botar assim, conforme segundo TA. E aí, ele vai, com base nessas informações, começar a estruturar o parecer jurídico. Então, olha só. Apresentou os dados, vê se a gente confirma. Ok, vamos confirmar. Os dados são aqueles ali que a gente passou, não tem problema. Depois vou mostrar uma outra situação para vocês aqui, num outro exemplo, tá? Que é bem interessante. E veja as opções que ele dá de pareceres jurídicos. Prorrogação do prazo de execução, tá? Prorrogação do prazo de vigência contratual, renovação de quantidades e prorrogação de prazos em ata de registro de preço. Então também foi instruído para essa análise em ata de registro de preço. Acréscimo quantitativo do objeto, supressão ou redução quantitativa do objeto, reequilíbrio econômico-financeiro ou outro. E aí tem que descrever a situação, certo? A questão da base legal, muitas vezes o expert pode alucinar, por isso que é importante que o usuário sempre revise isso, certo? Então, no nosso caso aqui, a gente vai fazer uma prorrogação da vigência pelo artigo 107, que é aquele contrato continuado, como um serviço de recepção. Então, eu vou botar aqui 2. Prorrogação, né, de contrato continuado, prorrogação de vigência contratual. Artigo 107 da Lei 14.133, beleza. Qual o prazo de prorrogação? A gente vai colocar até 31/12/2026. E qual a justificativa técnica? Né? Eu posso, por exemplo, pegar a justificativa do setor demandante e anexar como documento aqui, e a partir dali o expert faz a leitura do documento e já extrai essa justificativa. Então, como eu não fiz isso nesse caso, eu vou simplesmente acrescentar, colocar aqui uma informação genérica, mas enfim, né, necessidade de manutenção dos serviços e o preço permanecerá o mesmo, respeitando os critérios de repactuação previstos no contrato. Não há previsão de que os serviços sejam realizados pelo quadro próprio. Então, por que eu vou manter esse contrato? Porque eu não tenho outra alternativa, eu tenho que me valer do mercado para isso. Certo? Com base nas informações, ele vai concluir a etapa, vai pedir para nós a confirmação, evidentemente. Então está aqui, situação do contrato, a base legal a gente confirma, prorrogação pretendida, justificativa resumida. Confirma, ok, confirmo. Vamos para a próxima etapa. A próxima etapa. Enquanto ele está pensando, vocês aproveitam e dão o like no vídeo, coloquem nos comentários o que estão achando, né, e compartilhem, se inscrevam no canal, que já estão inscritos no canal. Então, olha só, aqui ele vai fazendo toda uma fundamentação jurídica sobre o que ele enxerga em relação a isso, aquilo que ele entende que precisa ser complementado, informado, né, enfim, para a nossa análise. Então, a fundamentação está lançada, como você deseja prosseguir. Vamos analisar um pouquinho essa fundamentação. Então, primeiro, base legal. Tá? Artigo 105, ok. 106, não é o 106, é o 107. Né? Enfim. E 137, alterações contratuais de meio de termo aditivo. Tá? Então, sim, aparentemente a base legal tá ok. Vamos seguir a questão da base legal. Requisitos legais para prorrogação. Atenção. Olha só, pessoal, quase que eu me passei aqui mesmo. Ó. Base legal, 105, 106, 107, ok. Agora, 137 não. 137 é a extinção de contrato. Então, olha só. Eu já vou colocar para ele aqui. Artigo 137 não é base para prorrogação. Veja que ele quer, às vezes, ajudar e dar umas alucinadas. Por isso que é sempre importante a revisão. Eu coloquei a própria lei como anexo, inclusive, do expert, mas, às vezes, a leitura não é adequada. Vamos seguindo. Requisitos legais para prorrogação. Então, ele analisa a jurisprudência do TCU, enfim. Natureza contínua do serviço. Previsão editória no contrato, ok. Justificativa técnica e vantajosidade econômica. Concordância expressa da contratada. Existência de dotação orçamentária e tempestividade. Então, natureza contínua do serviço, requisito atendido, previsão dos editais a ser verificado. Então, eu vou acrescentar.
edital prevê possibilidade de prorrogação. Tá? Justificativa técnica e vantajosidade econômica. Por que está parcialmente atendido? Porque ele entende que falta comprovação. Então eu vou dizer comprovação da vantajosidade se encontra no processo administrativo, e aqui ele fala da questão de juntada de nova pesquisa de preço de mercado. E eu vou acrescentar aqui, jurisprudência do TCU entende que a manutenção dos reajustes ou repactuações contratuais dispensam nova pesquisa de preço. Senão a gente vai passar o tempo todo fazendo pesquisa de preço. Depois eu boto o número do acordo. Tem um acordo bem paradigmático ali. Em seguida eu vou botar na descrição esse acordo aqui, o número do acordo direitinho, porque realmente é uma jurisprudência importante. O que mais que ele fala? Concordância e preço da contratada. Né? Contratada concorda. E dotação orçamentária, verificar. E a dotação orçamentária reservada. Aqui ele comenta um pouco sobre precedentes, riscos jurídicos e tal. E aí a gente vai dar ok em relação a essas alterações que a gente colocou em relação à fundamentação que ele trouxe. Mas veja, ele já trouxe vários aspectos que muitas vezes passam despercebidos por quem está fazendo uma análise jurídica do contrato. Então, ele estabeleceu as hipóteses legais, ele estabeleceu as condicionantes com base em doutrina e jurisprudência do TCU, e com isso ele agradece as correções e informações complementares, enfim, adapta, né, este artigo não fundamenta, ok, não, vamos de novo. Artigo 137 não deve ser mencionado, pois trata de extinção contratual. Depois pode avançar a etapa. De resto, os índices, os requisitos ele entendeu como atendidos e manteve a fundamentação. Tá? Eu só estou dizendo para ele, então, não mencionar o artigo 137 e depois pode avançar a etapa, ele vai seguindo na etapa. Veja que ele é um estagiário, é um auxiliar. Ele vai nos auxiliar. Se simplesmente for der o ok e pedir para ele fazer, é por isso que a gente não tem como fazer um comando único. Por exemplo, colocar os contratos em anexo, o documento, e pedir para ele fazer um parecer. Faça um parecer sobre a prorrogação do contrato em anexo. A IA não vai saber fazer, porque ela precisa desse contexto, ela precisa dessa validação. Então aqui ele faz o esboço do parecer, vejam, já com a ementa, já com o número do parecer jurídico, a síntese da análise, né, a conclusão e os encaminhamentos finais em relação a isso. Tá? Veja que ele faz aqui de novo uma menção ao artigo 132 da Lei 14.133. Aí sim o 132 fala da formalização de tema aditivo. Aí está correto. Então simplesmente eu vou dizer para ele gerar o parecer. Certo? Ele vai gerar o parecer e vejam que interessante. Aqui nós temos um resultado muito bacana mesmo. Ele compila o documento, faz a fundamentação, basta aí nós copiarmos e colarmos no nosso padrão, né, na folha timbrada, enfim, jogado dentro do sistema. Né? Então aqui ele vai preparando o arquivo, ele demora um pouquinho para compilar, porque justamente eu coloquei na IA, na One Pro. Tá? Então não é simplesmente o Adapta One, é o Adapta One Pro, que ele é justamente uma ferramenta que detalha mais, pensa mais, leva mais tempo para dar uma resposta. Então veja, aqui ele conclui o parecer, o número, todos os dados do processo, né, a questão da ementa, o relatório, toda a fundamentação jurídica, artigo 106, 107, tá, a questão dos requisitos legais da contratação, que se estão atendidos no processo administrativo, e a conclusão. Recomenda os procedimentos administrativos, a formalização deverá ser por termo aditivo, é o parecer. Depois a gente cola e coloca nome, matrícula, número do AB, se for o caso. E veja que aquele ainda nos agradece. Foi um prazer conduzir esse trabalho com você, doutor Zanotto. Sua expertise e precisão foram fundamentais para o excelente resultado. É isso aí. Então, vejam que aqui nós temos um parecer jurídico já de tema aditivo.
É claro que a gente foi conversando aqui, levamos um pouquinho mais de tempo, mas, de novo, é algo que em torno de 10, 15 minutos eu tenho um parecer jurídico, até menos, de prorrogação de prazo. Eu quero aproveitar esse vídeo e dar mais um exemplo para vocês. Tá? Mais um exemplo para vocês aqui. Vamos de novo aqui os experts, abrir os experts. Eu vou de novo aqui entrar no Zanoto parecer jurídico e eu vou agora, nesse novo chat, fazer um parecer jurídico de reequilíbrio econômico financeiro. Veja que insights interessantes. Então eu vou colocar aqui, ó, número do parecer jurídico, eu vou botar aqui 330/2025, demais informações no contrato anexo. E aí eu também fui lá no PNCP, peguei lá um contrato que estava publicado, né, um contrato aqui de software, vou fazer aqui o upload dele, vamos ver aqui, contrato de software, e disponibilização de licença de software, e eu, claro que eu não vou trabalhar exatamente o mesmo caso aqui, mas só para a gente entender como ele faz a leitura e entender como ele trabalha com o contexto que a gente fornece, certo? Tá? Vamos só entender essa jogada. De novo, enquanto ele está pensando, é a chance de vocês, se não deram like ainda, darem o like, compartilharem o vídeo com os demais colegas, especialmente os procuradores, assessores jurídicos, se inscreverem no canal, comentarem se realmente tem muito problema com prorrogação de contrato, com aditivo, enfim, olha só que interessante. Ele já leu o documento, apresentou o número do contrato, apresentou o número do processo administrativo, apresentou quem é a empresa contratada e o CNPJ e o objeto. Licença de software para gestão integrada de atuação jurídica da Procuradoria-Geral do município, certo? Vigência contratual início novembro de 2025, final novembro de 2026, não há aditamentos anteriores. Confirma, ok, confirmo. E já posso tirar esse contrato daqui, porque já tiramos a informação que a gente queria. Tá? Então, lembrando que nesse caso aqui, nós vamos trabalhar com a hipótese de reequilíbrio econômico-financeiro, certo? Reequilíbrio econômico-financeiro está aqui no item 6. Então, vamos botar aqui 6, reequilíbrio econômico-financeiro. E ele já vai partir para toda uma análise com base em reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ó, repara que aqui ele já foi 124.2D da Lei 14.33. Base legal certa. Legal. Quer dizer, se for tributo, pode ser 134, né? Enfim, é diferente. Se for tributo, vamos confirmar aqui direitinho para não falar muita bobagem. É o 134, é isso aí. Tá certo, eu falei certo. Então, 124.2D, né, o reequilíbrio financeiro, e aí ele pede as seguintes informações. Fato superveniente, ou seja, qual foi o fato imprevisível, previsível, que alterou a equação econômica financeira do contrato. Lembrando que esse fato é superveniente, ou seja, ele tem que ser feito depois do contrato. E vamos falar do impacto financeiro. Qual o valor do desequilíbrio alegado? Apresente impacto financeiro detalhado, se possível com planilhas de custo ou demonstrativos. Então, de novo, aqui eu posso pegar o pedido do fornecedor com suas planilhas e colocar em anexo, para ele fazer essa análise para nós. No caso aqui, eu não tenho acesso a todo o processo administrativo, né? não encontrei no PNCP todo o processo administrativo, mas vamos então exemplificadamente colocar isso aí. Então vamos dizer assim que desenvolvedor do software atualizou o valor da licença em 50%. BDI do contrato está em 1,2 ou 20%. Tá? Esse incremento abrupto tornou o contrato inviável, porque superou a margem de BDI. Então, a viabilidade a gente analisa com essa condição, se superou ou não o BDI, o lucro previsto, enfim, não é simplesmente repasse de lucros. Embora isso seja uma outra discussão que a gente pode fazer em outro vídeo, mas vamos pegar esse exemplo aqui. Então, requer acréscimo de, aumentou 50% o valor da licença, o BDI era em 0,20, então vamos dizer que ele requer um acréscimo de, vamos colocar assim, 30% no preço mensal.
Vamos ver como é que vai ser a interpretação dele. Eu já testei isso com valores absolutos, já testei com outros tipos de informação e a resposta sempre é positiva, sempre é coerente. Vamos ver se ele consegue fazer esse cálculo, né? Eu coloquei com valor específico no caso. O valor da licença seria 20 mil aliás, o valor do custo original era 20 mil, o valor que a empresa vendeu foi 30. E aí o fabricante passou para 50 mil. Né? E aí o que seria essa diferença? Então vamos ver o que ele vai analisar. Situação detalhada, fato gerador, tananã, contratar alegre, ok, ele confirma esse raciocínio. Eu vou confirmar esse raciocínio. Ele foi atrás da nossa fundamentação, ele entendeu, em princípio, né, a nossa análise aqui. Agora ele começa a fundamentação. Base normativa, lá na Constituição Federal, 124.2D, 131. Não, eu já vou acrescentar para ele não mencionar o artigo 131. Cláusula 8ª do preço, ele fala em 131 como extinção, né? Na verdade, o 131 até faz sentido, porque o 131 fala da extinção do contrato que não configura óbice para o reconhecimento do reequilíbrio no financeiro, ou seja, eu posso reconhecer depois da extinção do contrato. Mas não se aplica porque o contrato que está vigente, então não vou entrar nessa discussão agora, por isso que eu vou dizer para ele não mencionar o 121. E aí menciona as cláusulas do contrato que apresentam, né, as condições financeiras ali do preço. Requisitos legais, conforme a jurisprudência, fatos prevenientes, imprevisibilidade, ausência de culpa do contratado, nexo causal, demonstração analítica do desequilíbrio. Então, aqui ele vai analisar se os requisitos foram atendidos. Então, fatos prevenientes, sim, né, foi após a assinatura do contrato. Imprevisibilidade. Então, variação de preço de insumos, em regra, é considerada alha ordinária, ou seja, um risco inerente ao negócio. Para que se configure em alha extraordinária, o aumento não pode ser uma simples flutuação de mercado, mas sim um evento totalmente abrupto e imprevisível. A contratada precisará demonstrar que o aumento de 50% foi abrupto, descolado de qualquer índice setorial e não decorreu de negociações ordinárias com seu fornecedor. Então, eu vou acrescentar aqui. O aumento foi abrupto, pois o histórico demonstrava atualização na faixa de 5% ao ano. Vamos lá. O que mais? Ausência de culpa do contratado. Embora o contratado não tenha causado o aumento, a análise pode questionar se a empresa não deveria ter se protegido, firmando um contrato de longo prazo com seu fornecedor, preços fixos com regras de reajuste clara. A ausência de proteção pode ser interpretada como um risco empresarial. Ok, vou exigir que ele faça daqui a pouco contratos de hedge, enfim. Mas, se a média de atualizações era 5% e aumentou 50%, provavelmente a empresa não tem como saber disso. Nexo causal atendido e demonstração analítica do desequilíbrio. Não atendido. Por quê? É obrigatório contratar a presente, cópia do contrato, tabela de preços, planilha de custo, declaração oficial do fornecedor. Por isso que eu digo que é importante juntar os documentos aqui, porque dele já vai saber que esses documentos estão em processo administrativo. Então, documentos citados no item 5 estão presentes no processo administrativo. Requisito atendido. Então, de novo, a IA está confiando nas minhas informações, no contexto que eu passei para ele. Então, se eu disser que falta algum documento, ele vai ressaltar essa condição. Se eu disser que está tudo ok e justificar de alguma forma, ele vai interpretar essa informação e vai compilar. Olha só, suas observações são cruciais e alteram significativamente a análise, tornando a pretensão da contratada juridicamente mais robusta. Então, ele refaz toda a fundamentação, tirou aqui a menção ao artigo 131, de novo, fala dos requisitos e da análise de cada requisito no caso concreto. Veja que interessante. E faz uma análise de jurisprudência em geral, riscos jurídicos identificados. E agora, etapa 4, conclusão e recomendação. Vamos seguir? Vamos seguir. Vamos colocar sim e seguir. E ele vai fazendo essa análise. Claro, se eu não tenho esses elementos para conceder o reequilíbrio financeiro, evidentemente o parecer jurídico vai ser no sentido de que, olha, complementa alguma informação, diligencia, vai mais. Às vezes ele até faz recomendações. Recomendamos que peça tal documento, peça tal informação. Então, tudo isso o parecer vai apresentar. Então, olha só, ele concluiu que é viável juridicamente, conformidade legal é possível, estabeleceu aqui uma ementa para a gente analisar se essa ementa é correta, está certinho,
manifestação conclusiva e recomendações, validação do cálculo. Beleza, o jurídico não faz análise de cálculo, não tem como fazer análise comercial, ele recomenda essa validação. Então, o que vamos fazer agora? Gerar o documento? Gerar. E, de novo, ele vai fazer o parecer jurídico. Olha só que bacana, pessoal. Tá seguindo aqui, ele vai concluir. Se você não deu like no vídeo agora, tem que dar, né? Por favor. Olha só, parecer de reequilíbrio não financeiro, com essa profundidade, com essa análise requisito por requisito, isso aí realmente é só o expert Zanotto, parecer jurídico em termos aditivos, que pode atender. Então, de novo, as ferramentas já são muito válidas para fins de velocidade, eficiência. Está aqui o parecer pronto, a ementa, o relatório do parecer, com os dados que a gente passou, que ele leu dos documentos que a gente apresentou. Toda a justificativa da contratada que eu passei para eles aqui no caso, mas a gente poderia simplesmente anexar o documento. Toda a fundamentação jurídica, a base legal utilizada, os requisitos para a concessão do reequilíbrio, a questão da demonstração dos requisitos no caso concreto e a conclusão da viabilidade jurídica e recomendações finais. É o parecer, ok, de novo, se nós quisermos, é só baixar o arquivo ou copiar e colar na nossa folha timbrada, o nosso tema, e está tudo certo. Beleza? E aí tem as demais hipóteses de tema aditivo que vocês já viram que o nosso expert é capaz de atender. Então, se gostaram, divulguem isso aí. Se gostaram, divulguem para os seus colegas, divulguem para os gestores, divulguem para os assessores jurídicos, porque realmente, hoje em dia, não podemos abrir mão de uma ferramenta de inteligência artificial que facilite o nosso trabalho, que auxilie na execução das tarefas. Então, agradeço se vocês ficaram até aqui acompanhando esse trabalho. Seguimos para mais dicas de licitações, mais análises da Lei 14133. Acompanhe aqui, se inscreva no canal e deixe seus comentários, deixe suas dúvidas aqui para nós continuarmos transformando o mundo das licitações públicas. Um abraço, até mais!